É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez nesse ano de 2026 que se inicia, né? Primeira live do ano, prazer de receber a amiga, sócia, botafoguense, vovó agora, Candice Fernandes, especialista na área executiva, né, da Stata do Grupo GI. Obrigado, Girlane, que está nos apoiando aqui também. E é importante que a gente comece a quebrar com essa questão de que no Brasil as coisas começam no carnaval, né? Então vamos nos planejar, vamos começar a executar. Sábado agora começa, né, mais um curso, a primeira turma do ano de formação e certificação de conselheiro no Celinte. Nossa trilha começa aí a pegar fogo também, então se planejem e executem para a gente começar um ano quente desde já. Como vocês sabem, né, a gente vai fazer uma troca aqui de ping-pong com a Candice, e vocês vão, através do chat, participando com as informações que a Jana vai colocando e também com as perguntas, elogios e críticas normais. Legal, o modelo vocês conhecem, a gente está gravando, vai estar lá no nosso canal do YouTube para vocês assistirem novamente, compartilharem principalmente com os amigos, para que todo mundo conheça esse tema muito importante, né? Tem uma série de questões que permeiam a carreira de conselheiro, né? A formação é uma delas, mas uma outra muito relevante também, além da própria experiência, é como que eu tenho que me apresentar como conselheiro num processo de seleção. Recentemente, eu fiz um comparativo entre currículos e cartas de apresentação recebidos e as vagas de requerimento e tentei fazer um match, né, através de ferramentas de inteligência artificial, e o match não foi muito bom, para não dizer que foi ruim. Assisti alguns vídeos também de apresentação e falta muita técnica, metodologia, cuidado, zero na hora de apresentar e posicionamento. E eu falei assim, Candice, a gente precisa ter novamente essa live sobre esse assunto que é tão importante, né? Como que a gente tem que participar do processo de seleção, né? Mais do que currículo, carta de apresentação, vídeo. O que é preciso? O que o mercado está falando, né? E nada, ninguém melhor do que a Candice aí da Stata para trazer isso para a gente, né? Uma especialista, conselheira de administração, e ajuda muitos profissionais a fazer essa transição de carreira. Então, sem mais delongas, que eu disse, prazer estar com você aqui mais uma vez. Prazer é meu, né? Adoro, gosto dessas lives, não porque eu gosto de falar, veja bem, mas é porque também o tema é super importante, né? E eu vou começar numa provocação que você fez, o que acontece quando a gente não consegue nem fazer um matching, né? E a gente vê muito isso. Eu acho que o primeiro ponto está no eu, né? O profissional ele está falando todo o tempo dele e ele esquece de passar de se ver não mais como executor, mas se ver no outro chapéu de conselheiro. E, principalmente, não é estar falando, a gente vai falar mais profundamente só dele, mas o que ele pode levar para aquele conselho específico que tem uma necessidade específica para aquela empresa. Né? Isso já acontece na carreira executiva muito, e quando a gente está falando de seleção de conselheiros, mais ainda. Né? É o posicionamento. Então, a primeira coisa que eu chamaria atenção é o posicionamento. É claro que nós temos no Brasil uma quantidade gigante de executivos de alto nível, talvez seja o nosso país é um dos maiores exportadores de executivos de alto nível. É incrível a quantidade, né, dos nossos executivos que estão em grandes empresas no mundo inteiro, e por que eles não conseguem se vender? Né? E aí uma grande diferença, né, Candice? Né? Se vender como executivo é uma coisa, se vender como conselheiro é outra. Então, o que diferencia, né, um currículo de um conselheiro para um currículo de um executivo? O que Eu nossos acho aluminais aqui precisam fazer? é interessante, claro, você falar das empresas por onde você passou, mais recentes, e dos cargos, mas principalmente é focar na musculatura que a governança precisa, que não é estar contando, eu executei isso, eu executei aquilo, eu entreguei aquele número, mas é falar de leitura de dilemas complexos, de influência, de como você, num pensamento mais sistêmico, conseguiu influenciar, ainda que você não tenha sido conselheiro. A gente tem cases muito legais que eu acompanhei de perto, de executivos que passaram pelo processo de seleção
sem ter nunca sido conselheiros, e no primeiro processo passaram, porque eles conseguiram fazer essa leitura. Né? O que aquela empresa precisaria do conselheiro para aquela descrição que eles estão dando, que eu tenho, todo o resto é irrelevante. Boa. Né? Isso é Então, importante, porque precisa do primeira posição, e na primeira posição ninguém tem experiência. Então, realmente é saber vender esse exatamente, match, né? O que a empresa precisa? Como é que eu posso exato. atender essas necessidades? E contar. Então, se você está na primeira posição, principalmente, olha, eu já reportei para conselhos, eu participava de reunião de conselhos, eu era membro de um conselho ou de um comitê, isso já ajuda imensamente, porque você já sabe se portar, já consegue fazer essa venda. E a gente quer saber de risco, das ambiguidades, da leitura de cenários complexos, e é um pouco disso que o conselheiro tem que passar naquele momento. Tanto no currículo, a gente fala de um currículo que já compartilhamos, né, várias vezes os modelos, que é um currículo completamente diferente, ele é mais seco, de no máximo uma página, a não ser que seja alguém como o Gaspar Carreira, que já tem, né, uma história em conselho gigante, que não cabe numa página só, mas além disso, é a leitura clara do que aquele conselho precisa. Muitas vezes a gente observa que o executivo, o conselheiro, e veja bem, não é só quem nunca foi que comete o erro, ele não se preocupou em entender o momento da empresa. Gente, nada mais fácil, então entra no Google, dá um Google, como a gente fala, ou vai para o chat GPT da vida e pergunta qual é o momento que essa empresa está passando, quais são as reportagens, entende um pouco da empresa e daquilo que está na descrição, porque vai ser muito mais fácil trazer aquele match, porque no final o que o executivo, o conselheiro tem que dizer é por que eu farei a diferença na sua empresa. Legal. Você falou aqui, né? Carta genérica, autobiográfica, foco no eu, pouco no que a empresa precisa, falta de leitura do momento, do desafio da organização. Quando você olha assim e, né, você tem o retorno do mercado, né, quais são, se você pudesse elencar para a gente hoje o principal erro que os conselheiros estão tendo na hora de acessar as vagas? Primeiro é trazer um currículo tradicional executivo, cronológico, extenso. O currículo executivo hoje nem pode mais ser extenso, a gente recomenda que não tenha mais de 2 páginas. Né? E segundo, o que esse currículo não fale de competências mais genéricas, ele foque muito em detalhes operacionais. A gente não precisa ter um currículo de conselho para cada aplicação. O teu currículo, com aquilo que você, como executivo, consegue entregar como conselheiro, ele pode ser um só, né, mais genérico, com grandes entregáveis, mas onde o foco tem que vir é na carta de apresentação. A carta de apresentação tem que ser específica. Né? E eu sempre digo, olha, na carta de apresentação, onde você vai dizer por que eu tenho matching com essa vaga? Porque para isso aqui que vocês estão pedindo, aí você vai escrever, eu entreguei isso aqui, nas empresas XYZ. Então, é exemplificar, é comprovar, porque muitos não passam dessa primeira fase, não chegam sequer a ser convidados para uma entrevista ou para fazer um vídeo, porque eu não consigo adivinhar o matching por trás de alguma coisa mais extensa. Né? Mais do que cargo, é como eu consegui contribuir ao longo da minha carreira executiva na tomada de decisões difíceis, na projeção de riscos, na avaliação de estratégias para o futuro da empresa. Então, que o Então, conselheiro vai ter que falar. mesmo que eu esteja atuando ainda como executivo, ou consultor, ou já tenho um negócio, o que seja, e também como conselheiro, não obrigatoriamente eu preciso de vários currículos. Eu posso ter um só, mas na carta de apresentação é que eu faço o meu diferencial como conselheiro e como é que eu vou agregar valor para aquela empresa. Isso. Eu diria o seguinte: o currículo de conselho não pode ser o mesmo do currículo executivo. Se a gente está falando de um profissional que ainda trajeta nessa carreira paralela, meu caso, por exemplo, né, seu caso, então a gente trajeta numa carreira paralela, o currículo executivo é um, ele vai se servir a um propósito. O currículo para conselho é outro. Né? E a carta de apresentação, sim, ela tem que ser feita sob medida. Né, para aquele momento, para aquela empresa, dentro daquilo que a gente falou, vamos estudar, liga para alguém, conhece alguém que está lá,
né? Então, e trazer... vou dar exemplos. Tem empresas que estão em momento de mudança de conselhos, na época de turnaround, que a gente fala muito, né, sucessão familiar, mas tem algumas que estão em momento de risco reputacional. Então, poxa, você já passou por uma empresa onde esse foi um problema e você foi uma das pessoas chaves para a resolução daquele problema, você leva isso na carta de apresentação. Você colocou um ponto importante que eu acho que poucas pessoas exploram, é a rede de relacionamento. Quem é que eu conheço que pode me ajudar a ter um raio-x daquela empresa que eu estou posicionando? Ou dos componentes do conselho, dos membros do conselho atual, ou do chairman, ou do próprio sócio da empresa, né? Isso é Exatamente. algo interessante. E ler o job description, parece que não, mas às vezes a impressão que a gente tem, né, Gaspar, é que as pessoas não leram. Usa um padrão, né? E vai É repetindo aqui. isso. Gente, o conselho, muitas vezes você está mudando um membro porque você está procurando ali características específicas, você está procurando experiências específicas. Se não tem aquela experiência, aquela cadeira não é para você. Né? A gente tem um dado, e aí sem preconceito, né? E as meninas aqui podem rir, mas existe um dado que ele é público, é um dado que o LinkedIn divulga todo ano, que sobre o percentual de fit com posições de todos os tamanhos, de executivos, conselhos, posições pequenas, que os profissionais aplicam via LinkedIn, porque, principalmente nos Estados Unidos, tem posição de conselho no LinkedIn. Pasmem vocês, os homens, eles aplicam quando tem 50% de fit para cima. As mulheres só aplicam quando tem mais de 90%. Então, o tempo de recolocação da mulher ele é menor no mercado de trabalho, e nos conselhos a mulher acaba... que nós temos poucas mulheres ainda aplicando, mas se a gente comparar, ela consegue demonstrar melhor o fit, porque ela não vai aplicar para qualquer vaga. E isso, infelizmente, gente, mas eu acho que vai caber. Mas caber vai. Um alto executivo competente, com uma carreira impressionante, cabe em qualquer conselho. Mas será que você vai caber naquele conselho que tem aquele problema e que está procurando aquele perfil? Não é sobre o eu, é sobre a empresa. Aqui no Celint, principalmente, em outros processos, né, essa é a primeira triagem, né, uma avaliação do currículo e da carta de apresentação. A segunda etapa, em geral, é o vídeo, né, que a gente sempre pede para gerar empatia, né, entender como é a pessoa, ver o que agrega valor, quais são os diferenciais dela. Quais são os principais erros, né, que os avaliadores estão observando nos vídeos de apresentação? Tem uma coisa interessante que a gente começou a tratar muito assim, em 2020, quando se iniciou a pandemia, que é a postura perante o vídeo. Né? Nós não estávamos habituados e não era uma preocupação que a gente tinha. Então, a gente sabe que a postura no vídeo ela já conta algumas coisas. Leitura corporal, isso no presencial muito, mas no vídeo também existe. Né? Então, tem algumas dicas. Tem gente que vai gravar do celular por baixo, celular aqui, ou celular balançando, enfim, minimamente você está gravando num ambiente silencioso, se for no telefone, o telefone parado. Eu vou fazer a meta, eu detesto gravar vídeo, o Gaspar sabe disso, não gosto, não me sinto confortável, eu falo para 1.000 pessoas 1 hora, me dá uma câmera para eu falar com ela, para mim é a morte, eu tenho essa dificuldade. Então, o que eu faço? Eu gravo, eu ouço, normalmente não gosto, mas eu procuro minimamente ter ali a parte visual agradável, né? E não tem problema ter a cola, né? A gente, quais são os pontos que estão sendo pedidos ali para falar uma breve apresentação, e normalmente vem uma pergunta: por que você acha que pode contribuir? Respondam essa pergunta. Não façam a famosa autoentrevista num vídeo de 3 minutos. Eu sou um executivo ou uma executiva que tem uma carreira longa, que começou no jardim da infância e cheguei aqui na posição de CEO. Não foi isso que foi perguntado. Uma coisa, você não tem que repetir o seu currículo no vídeo, né? O vídeo é com outro propósito, né? E é prestar atenção no que está sendo pedido. O vídeo está pedindo para você dizer por que você faria diferença, responda isso. Vou aproveitar e trazer outras coisas. Não é isso que está sendo perguntado. E causa até uma certa antipatia para quem está ouvindo.
Perfeito. Porque a gente avalia muito o quanto de atenção, inclusive, você está prestando, que tem a ver com a senioridade. Se eu estou falando de A e a pessoa está respondendo B, que imagem que eu estou passando? Conhecer um pouquinho da cultura da empresa, né? Nós que somos, né, a gente vem de celtas executivos, a gente, por exemplo, tem um anglicismo forte, tem empresas que não gostam disso, não estão acostumadas, né? Então tem algumas preocupações. Tempo de duração, é um vídeo curto, um vídeo médio, um vídeo longo? Qual a Olha, dica que você dá? primeiro é o tempo de duração que foi indicado. Normalmente as pessoas colocam lá de 3 a 5 minutos. Né? Raramente vai ter alguma coisa maior. É respeitar o que está dizendo. Se não disser, nunca é errado perguntar. Legal. Perguntar não tem problema. Mostra maturidade. Né? Você quer um vídeo ou quer um seriado, né, de 6 capítulos? Mas honestamente falando, se existem ali os pontos, é você atingir aqueles pontos com serenidade, com né, cuidado com as palavras. Você trouxe um tema, um ponto que eu gosto bastante. Empresa familiar não gosta muito das palavras em inglês, ou, enfim, Aquele que a gente case, né? chama dos Faria Limers, né? Do case, do meeting, né? Do feedback. Então, quando a gente faz o dever de casa e procura entender que empresa é essa, momento, tentar, pelo nosso network, saber se tem alguém que conhece a empresa ou alguém que está no conselho, a gente já consegue entender qual é o melhor formato. Né? E Não tem uma treinar, né, regra de Candice? bolo, é isso, não tem regra de bolo, mas tem o bom senso e a maturidade do executivo. Tem que treinar, gente, né? Lá no Plus, né? Eu peço vídeo de apresentação para todo mundo, né? Eu peço que eles façam mediação das palestras, justamente para poder começar a exercitar esse posicionamento. E tudo como é online, é tudo para frente da câmera do É computador, né? Não isso, tem jeito, né? tem uma dica que eu dou para o pessoal que gosta de se esparramar, por exemplo, na cadeira, não só até quando está gravando vídeo, como quando está fazendo uma entrevista, coloca uma almofada atrás, coloca uma mochila. Eu sou uma que, se eu tiver à vontade, eu vou fazer para vocês verem. Eu vou descendo, daqui a pouco eu estou assim, ó, péssimo. Então, eu sempre tenho um encosto. Parece que não, mas até nisso a gente vai demonstrar essa vontade, né, de estar próximo e de gerar essa empatia. Mas o foco na empresa, eu ainda acho que é o que mais deixa os candidatos afastados de grandes oportunidades. Você deixar a sua vontade de ser conselheiro de lado e focar na necessidade da empresa. Perfeito. O Gremson Café pergunta aqui se, não havendo a informação ou a dificuldade de ter o retorno sobre o tempo necessário, pode-se adotar o padrão de 3 minutos? É um tempo Sim, razoável? 3 a 5 minutos no máximo, acho que é um tempo super razoável. Eu, Candice, por exemplo, se pudesse, pulava essa parte, porque eu não gosto de fazer vídeo, mas se faz parte do processo, então quem se sente menos confortável, faz um texto menor, treina um pouco antes, até 3 minutos. Tem gente que fala muito bem com a câmera, então, mas estender demais não faz sentido, porque você só vai estar dando volta em temas que normalmente são pequenos. Né? Eu acho que aí não faz sentido nenhum. Principalmente depois da pandemia, onde, né, as plataformas online são tão usuais, corriqueiras e comuns, as entrevistas passaram a ter 2 etapas, até para reduzir custo também, né? Então, mais uma vez, nos processos que o Selim se envolve, a gente sempre pede, primeiro, né, para aqueles que passaram pela primeira triagem, currículo e carta de apresentação, depois passaram pela segunda triagem, que é o vídeo de apresentação, é realizar a entrevista online, para depois ir para presencial, né? E os Perfeito, finalistas, né? Tem exato. diferença de posicionamento, né, numa entrevista online, de uma presencial, o tema mais adequado, o foco tem que se dar? Eu acho que a grande dica para qualquer entrevista é você lembrar que quem está conduzindo a entrevista não é você, é o seu interlocutor. Então, e é um grande erro que as pessoas cometem, tomarem posse da entrevista para si e tirarem o tempo do interlocutor, de quem estiver ali entrevistando, poder perguntar o que ele precisa saber.
E muitas vezes eu tenho o que responder, mas não vou ter tempo, porque eu tomei o tempo com coisas irrelevantes. De novo, é o foco naquilo que é relevante, né? E eu sempre dou a dica, tanto na entrevista virtual quanto na presencial, em havendo oportunidade, se te perguntarem, tem alguma coisa que você queira saber, pergunte. E a primeira pergunta deve ser: qual é o desafio mais relevante para o conselho neste momento, para a sua empresa? Quer dizer, você deixa a entrevista, né, acontecer conforme o entrevistador, ao final, ele abrindo ou não abrindo, você sim abre, procura o espaço para você fazer as perguntas, mas sempre ao final. Primeiro, deixa o entrevistador, né, ser o Guiar, regente, perguntar tudo, guiar. exato. Porque Legal. uma coisa que nós percebemos é que, às vezes, quando o entrevistado toma conta da entrevista, toma posse desse tempo, eu deixo de saber coisas importantes. E se um outro entrevistado que me deu o tempo de perguntar sobre essas coisas respondeu, aquele vai ter um match. Pode ser até que o outro tivesse um match maior, mas eu não vou saber nunca. Uhum. Né? E é Então, lógico, né? Se você acha que tem um diferencial que não foi perguntado, aí se posiciona, coloca, né, na resposta. claro, mas sempre com cautela. Normalmente o tempo dessa virtual não é 1 hora e meia, 2 horas de entrevista, é um tempo mais reduzido, então é procurar otimizar o tempo com o que é necessário, com o que é relevante. Né? E como é que a sua experiência se conecta? Agora que você sabe qual é o desafio, passou pelo processo, o que tem que ser tratado ali é como a sua experiência se conecta com a necessidade da empresa. O Luiz Galeotti pergunta aqui, Candia, se você teria um exemplo de currículo de conselheiro para dividir com o Tenho, pessoal, né? tenho sim, tenho sim, Legal. tenho sim. A gente pode depois colocar lá Pode, no pode, já YouTube um compartilho, modelo e tudo isso, mais. colocamos. E a carta de apresentação é o que. Vou ressaltar. Também a gente pode compartilhar alguns exemplos, não tem problema, mas ali é que a gente tem que ter muito cuidado. Né? Cuidados que já esquecemos no dia a dia corrido de dizer, colocar, se refere à posição X para o conselho tal, porque às vezes tem mais de uma, eu não digo para qual eu estou aplicando, a gente já viu isso algumas vezes. Né? Exatamente. Então, esse cuidado. Né? Eu sentada na cadeira de número 1 de uma empresa, eu vou entrevistar um executivo para trabalhar para mim. Ele não se preocupou em dizer se eu tenho 3 posições abertas, para qual ele está aplicando, com que cuidado ele vai tomar conta do dia a dia. Opa. E para quem é plus, marcar a mentoria com a Candice, né, para falar sobre isso. A mentoria 2 explora muito o que a gente está discutindo aqui na live, só que aí, né, one-to-one, né? Quer dizer, cada um, né, focando muito no seu perfil, nas suas necessidades. Uma coisa, Exatamente. Candice, que a gente vê muito, né, altos executivos com grande experiência, muitos trabalharam lá fora, tem uma experiência internacional, empresas multinacionais, e aí, dentro de uma entrevista, muitas vezes você vai para uma empresa de menor porte, uma empresa familiar, que tem uma relação mais de humildade, e aí muitos ou se travam e não passam todo o conhecimento para não passar arrogância, passar humilde, ou ao contrário, né? Não consegue equilíbrio e passa essa arrogância toda em cima, né, do que eu fiz, do que foi aquilo, e aí não contra o match, né, ou fica over, fica sub-qualify, né, no processo. O que você recomenda? É lógico que o equilíbrio é o ideal, mas perante o que o mercado vê, é melhor você se mostrar, né, acima, dentro da sua experiência, do que a empresa, ou menos para tentar ser humilde? Como é que é Eu isso? acho que nem mais nem menos. Eu acho que o ideal é tratar do tema que está sendo solicitado. Então, se dentro daquele tema você tem uma expertise, e aí endereçar com a experiência executiva e com a experiência que só a maturidade, né, da idade traz para a gente, dizendo, olha, eu tenho essa experiência numa empresa de grande porte, ou multinacional, ou nacional, mas entendo que ela pode ser replicada para o teu contexto. E que a gente. Eu falei que eu tenho experiência, que foi numa empresa maior, mas que sei que o contexto é outro. Então, nesse momento, a mensagem subliminar que eu estou passando é que eu sei que a gente vai ter que ajustar as mensagens para o tamanho da empresa, para o momento da empresa. Aí a arrogância já ficou para trás. É claro
que quando uma empresa busca um perfil de conselheiro e ele está interessado em saber aquela pessoa que teve em grandes empresas viveu, passou e que pode trazer para cá, a gente quer essa experiência. Mas o profissional tem que mostrar que ele sabe que ele vai ter que proporcionalmente trazer e contextualizar para aquele tamanho de empresa, para aquela região, porque a gente, nesse país que é um continente, a gente sabe que os regionalismos são importantes. Cultura. Exatamente. Então, isso é um detalhe muito importante. Não é se fazer menos ou contar demais, mas é mostrar que, na sua senioridade, você sabe que realidades de empresas são diferentes, mas quem faz numa maior, se tiver tato, consegue trazer com certeza, e eles querem essa experiência, né? Eles estão trazendo a expertise de fora, é claro que eles querem. Puxando, Candice, essa questão da estatística que você veio do LinkedIn, né, que os homens com 50% de match entre vaga e experiência já mandam, a mulher mais com 90%, 80% que fazem, muitos, né, abdominais me procuram e perguntam assim, Gaspar, estou começando agora, tenho pouca experiência, não sei se eu devo responder essa vaga ou não. Será que não vale a pena eu responder só para pegar experiência, para ver qual vai ser o retorno da empresa? O que você me disse, né? Vale a pena fazer esse teste ou não? Procura realmente se candidatar para vagas que tenham, né, o seu perfil, que você tenha alto índice de adesão, de aderência. Você já respondeu. Em havendo alto índice de aderência, por que não? Quando tiver alto, mas para testar, não, né? Eu acho que Para testar, não se queima simplesmente no não. mercado. Não, para testar, nem como conselheiro, nem como trainee, analista júnior, nada disso. Mas se Uhum. existe um alto nível de adesão, por que não? Né? E em algum momento alguém vai reconhecer. De novo, não pedir autorização antes, deveria ter pensado nisso, ter pedido, mas a gente tem alguns casos, inclusive de alumni do Celint, que passaram por isso e na primeira tentativa conseguiram. Mas onde eles foram precisos? Em levar um currículo apropriado, em escrever a carta de apresentação, de acordo com aquilo que estava sendo pedido, respondendo aquelas 3 perguntinhas, eu até anotei para não esquecer, né? Como a experiência dele pode agregar com a empresa e como o que ele viveu pode alavancar resultados futuros. Legal. Uma outra coisa que eu deixei de falar aqui é do estilo de gestão, pode fazer diferença, mas, de verdade, se tiver fit, não tem problema aplicar. É até bom, porque a gente vai pegando a experiência. O que não pode é testar em qualquer coisa. Legal. João Peixoto pergunta aqui, Candice, né? A gente sabe que network é o principal meio de buscar as oportunidades, né? Estatística da gente, conversando com algumas boutiques, né? Menos de 20, 15% das oportunidades estão na mão de headhunters e boutiques de RH. Aí ele pergunta, quais são os principais canais de oportunidade para buscar essas oportunidades, essas vagas para conselheiro, além do networking? Como é que você vê? Onde que tem que atacar? Os próprios conselheiros, muitos conselhos que já estão aí há bastante tempo, antes de qualquer outra coisa, entre eles vão indicar pessoas. E os conselheiros sabem, né? A gente procura todo mundo ao mesmo tempo, a gente já sabe como isso funciona, então, entre os próprios conselheiros, Candice, mas isso é networking. Sim, mas às vezes não. Você pode encontrar com esses conselheiros num fórum de discussão, vendo e sendo visto, participando, né, de eventos e muitas vezes ele vai prestar atenção em você por algo que você disse, algo que você publicou no LinkedIn, então isso também é super importante. Existem sim headhunters que têm que trabalham isso mais comumente, tá? Mas principalmente quem é que implanta conselhos, quem é que faz assessment de conselhos. Ali também tem vagas na mão. Quem está implantando, o caso do Celint, implanta conselhos, para onde o Celint olha primeiro? Para a Luminai. Perfeito. Né? Você, Então, você tocou num assunto interessante, desculpa incomodar, só para te aproveitar não, o por tempo. favor. Redes sociais. Como é que um conselheiro precisa se posicionar
né, dentro das redes sociais para, né, explorar a imagem, ser conhecido, né, dentro desse meio. Vale a pena? Não vale? Tem que postar? Dá Nem dica para tanto, gente. eu acho que nem tanto, nem tão pouco, e somente quando você estiver confortável para falar de um tema relevante, de uma maneira corporativa, de uma maneira sênior, não é formal, sênior. O forçado demais, a gente vai perceber, né? Nunca fez nada, de repente, todo dia tem uma publicação diferente. Então, eu acho que é o limite, cada um tem o seu limite, e eu não acho que é em qualquer rede social. Eu ainda acho que é o LinkedIn, é o lugar que tá disponível para a gente falar de melhores práticas, falar de temas relevantes de governança, puxar um debate. Eu acho que é ali, né, que a gente tem que focar se tivesse que escolher alguma coisa. Mas participar de fóruns, de eventos, eu acho que isso, para mim, é o que tem de mais relevante, até para que a gente possa estar em. Eu acho que todo mundo aqui tem, né, alguns mais novos que eu, mas a maioria da minha idade para cima, vou usar uma expressão, está em dia com o carnê do baú. Né? A gente tem que saber que temas os conselhos estão falando, o que está, nesse momento, se falando em termos de governança corporativa, o que as empresas têm buscado, porque se fala muito, os conselhos estão buscando X, Y, Z, de uma maneira muito genérica, eu faço um contraponto. Eu não quero, se eu estiver aqui organizando um primeiro conselho, mudando o conselheiro, eu não quero as características que a mídia diz que as empresas precisam, eu quero o conselheiro que a minha empresa precisa. Então, Então, assim, uma isso é um coisa que eu acho que é cuidado. interessante é assim, a gente tem que sair um pouco da passividade executiva, que eu quero dizer isso, a gente está acostumado muito os headhunters virem até a gente, né? E a gente ir buscar essa oportunidade. E não necessariamente a oportunidade está na cadeira, a oportunidade pode estar na implementação, pode Pode estar estar numa educação. exatamente, pode estar nos comitês, que são excepcionais primeiros passos, inclusive quando o profissional ainda está sentado na cadeira executiva e a empresa tem um comitê de governança, a empresa tem um comitê de pessoas. O profissional que ele é proativo em começar a construir essa experiência, isso vale muito a pena. As Excelente. Candice, pessoas. se você tivesse uma bala de prata para dar de dica aqui para os nossos aluminais, já são 18h34, voou, né, para a gente poder dar essa dica final para eles. Se tivesse a bala de prata, qual seria essa bala de prata? Leia a descrição e foque naquilo que a empresa precisa e não no que você quer contar. É foco na Isso empresa e é um não no eu. exercício importantíssimo, né? Se desprender do eu e pensar no cargo, na posição. Que é o que o conselheiro Exatamente. precisa fazer, né? Olhar o negócio, né? Independente da experiência Exatamente. dele. Gente, muito obrigado pela participação, pela presença de vocês hoje aqui nessa nossa primeira live, tão importante para a gente começar a buscar a primeira e novas posições em conselho. Passou muito rápido. Quero É agradecer assim. a todo mundo. Fiquem à vontade para me contactar via Gaspar, LinkedIn, e vamos trocar e vamos conversar, porque esse é um tema que não acaba e não se esgota. E é muito particular, né? Então, cada um tem uma necessidade, tem um perfil. E a Candice aí está se abrindo. E obrigado mais uma vez, Candice, por estar aqui com a gente. Obrigado, Milane, por todo o apoio. Gente, o ano já começou. Vamos começar a trabalhar, vamos buscar os projetos, vamos buscar as oportunidades, vamos buscar o lifelong learning também. Um É forte isso abraço para aí. vocês e até a próxima. Abraço a todos. Tchau, tchau, Obrigado. pessoal. Tchau, Abraço. Isso, gente. obrigado, Gaspar.